Olá, amigo, olá, amiga. Tenha um bom dia, um ótimo dia na presença de Deus, na paz do Senhor. Não sei o que você tem enfrentado, se tem muitas lutas e dificuldades, mas pode ter certeza que em todos os momentos Jesus está com você. Não sei o que você está passando, né? Às vezes você perdeu uma pessoa querida, uma falta de emprego, uma situação difícil, né? Todos nós passamos por isso. Todos nós temos lutas difíceis, né? Eu não tenho como saber a dor que você está sentindo agora, nem você as dificuldades e as lutas que eu estou sentindo. É uma questão individual mesmo, né? Somos seres únicos, mas pode ter certeza que em todos os momentos, seja o que for, Jesus está com você. Ele te ama muito e jamais vai te deixar sozinho. Peço a você que deixe aqui nos comentários os seus pedidos, também agradecimentos, glória a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Eu estarei orando por você, pode ter certeza. Eu dou a minha palavra como um cristão, que estarei orando por você. Deixe seus pedidos, deixe seus agradecimentos, compartilhe esse vídeo, também dê o seu like, para a gente poder continuar crescendo aqui nessa plataforma. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, para a gente poder então fazer parte dessa rede de amor que fala do amor de Deus e transmite esse amor ao mundo. Eu sou o professor Rodrigo, aqui nós falamos de história e também da fé cristã, e nós temos estudado o Evangelho de João. Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro, e o tema do nosso estudo de hoje é Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Então nós temos aí duas partes, 2 dias, hoje e amanhã, nós estaremos estudando sobre as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Eu já comentei com você nos estudos passados que Jesus ele cumpriu todas as profecias. Não tinha como o ser humano normal, natural, cumprir essas profecias. Não tinha como, era impossível. Mas Jesus veio e cumpriu. Ele é realmente o cumprimento de Deus das profecias, ele realmente é o Messias, ele é o nosso Salvador. E a palavra de Deus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, comprovam essa messianidade de Cristo. Quem Ele é, a sua pessoa, o seu caráter. E nós, quando nos deparamos com isso, nos sentimos maravilhados e agradecidos por Deus ter feito o que Ele fez e revelado a nós, se revelado a nós, através da pessoa de Cristo. Né? Tanto Deus quanto o homem. Jesus aqui é a ponte entre a divindade e o humano. 100% Deus, 100% homem. Convido você a ler comigo João no capítulo 1, verso 23. A gente vai comparar alguns temas bíblicos do Novo Testamento com o Antigo Testamento. São só alguns poucos textos, mas que vai ajudar a gente a refletir sobre esse cumprimento das profecias, como Jesus realmente cumpre a palavra de Deus. João, capítulo 1, verso 23. João 1, 23 diz assim: Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso aqui é João Batista dando testemunho de que ele estava cumprindo a profecia de Isaías. Qual que é essa profecia? Você pode estar se perguntando. Isaías, no capítulo 40, no verso 3, nos diz o seguinte, Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então era importante que uma voz se levantasse no deserto e preparasse o caminho do nosso Deus. Quem é esse Deus? Jesus. Então aqui nós temos lá em João capítulo 1, 23, o cumprimento de uma profecia bíblica. Nós já que estamos no Antigo Testamento, vamos para o Salmo 69. Eu sei que muitas pessoas gostam do livro de Salmos, né, consideram um livro muito importante. Ele é mesmo, são os cânticos, né, que nós não conhecemos as melodias, mas temos as letras. Salmo, no capítulo 69, verso 9, nos diz assim: Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajaram caem sobre mim. Então aqui temos uma profecia bíblica sobre o Messias. E sabe quando ela se cumpriu? Eu acho que você já tem um pouco em mente quando ela se cumpriu. Vamos a João, no capítulo 2. Vamos lá, Novo Testamento, Palavra de Deus. João, no capítulo 2. Nos diz o cumprimento desse zelo de Deus. João, capítulo 2, verso 16 e 17. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Aqui Jesus ele viu que a casa de Deus tinha se transformado num negócio, num comércio, e vamos contextualizar rapidinho.
No Novo Testamento, nós temos ali o período em que o templo de Deus estava lá, né? O templo de Salomão já havia sido destruído, ele havia sido reconstruído, agora era chamado de o templo de Herodes. Nós tínhamos compartimentos no templo, na igreja. Tinha a área que era para os judeus, para as mulheres, para os homens, mas tinha uma área que era para aqueles que não eram judeus, para virem adorarem a Deus. Nessa área, para os gentios, né, que eram chamados não-judeus, eles podiam adorar o Senhor. Ali era o momento que eles tinham acesso ao templo de Deus. Só que os judeus gananciosos e preconceituosos não permitiam que os não-judeus adorassem a Deus, mas estava ali o pátio, eles tinham que liberar aquele acesso. Então o que eles fizeram? Eles colocaram objetos de venda, a venda de animais para o sacrifício, e tornaram aquele local de adoração um lugar de comércio, e um comércio sujo, né, fraudulento, em que eles aceitavam apenas as moedas deles no templo, que era trocado, e eles aceitavam apenas sacrifícios que estavam ali, botavam defeito em outros sacrifícios que eram trazidos a Deus. Então é um esquema sujo, um esquema fraudulento de falsidade, de corrupção. E Jesus, quando viu aquilo, ficou indignado, né? O zelo da tua casa me consumirá. E Jesus botou para correr mesmo, pegou um chicote e desceu a lenha. Ele não machucou ninguém, mas quebrou tudo ali e acabou com aquele comércio, permitindo que aqueles que não eram judeus tivessem acesso a Deus, porque Jesus era a luz que se cumpria, né? A luz para todos os povos, levando a salvação de Deus. Então ali nós vemos o cumprimento dessa profecia. Estamos em João? Vamos em João, capítulo 7 de João, verso 38. João capítulo 7, no verso 38, diz assim: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso são palavras de Cristo, né? Nós já falamos sobre Jesus sendo a água da vida que transborda, mas onde é que está esse texto? Nós estamos lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 2, verso 13. Veja, eu não estou marcando nenhum texto aqui, para a gente poder ter tempo de estudar juntos. Jeremias, capítulo 2, verso 13, diz assim: Porque dos males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então aqui no Antigo Testamento, Jesus se compara à água viva, água que é dada para o povo, mas que naquele momento histórico, no livro de Jeremias, as pessoas haviam buscado outras águas, né? Águas que não saciam a sede. Não haviam buscado Jesus, Deus, que é a fonte verdadeira de água viva que transborda para a eternidade. Nós temos ali Números, capítulo 9. Vamos lá, os livros que Moisés escreveu. Números, capítulo 9, o penúltimo dos livros de Moisés ali, chamado de Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, que são a lei, né, do Antigo Testamento. Números, capítulo 9, verso 12, fala assim pra gente: Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Está aqui falando sobre o sacrifício, o momento que o povo tinha saído do Egito, né, e celebravam agora a Páscoa do Senhor. Aqui no livro de Números, Moisés está ali colocando um pouco sobre as leis do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que falam sobre o sacrifício da Páscoa, né? E nós sabemos que Jesus é o grande sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos também esse cumprimento no livro de João, no capítulo 19. Vamos lá, rapidão. Estamos terminando nosso estudo de hoje. Por isso que é 2 estudos, né? Hoje e amanhã, porque é parte 1 e parte 2. Temos estudos aí, textos da Palavra de Deus para comparar. João capítulo 19, no verso 36, fala o seguinte: E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, aqui no momento que Jesus foi morto, né, no Calvário. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então Jesus ele cumpriu também essa profecia. Ao ser executado na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos fala ali então que os ladrões que estavam com Cristo, eles tiveram seus ossos quebrados, né? Porque já era a hora do pôr do sol, havia vindo sábado, era sexta-feira, eles não poderiam ficar ali pendurados durante o sábado, que também era a Páscoa deles, né? A Páscoa judaica, ele nasceu esse sábado, eles estavam naquela semana da Páscoa, né? Dias especiais. E a Bíblia nos diz então que quando o centurião viu Jesus, ele furou o lado de Cristo, para ter certeza que Jesus estava morto, porque aparentemente ele estava, e se Jesus não estivesse, os seus joelhos serão quebrados, para que ele morresse mais rápido, sufocado pelo peso do próprio corpo na cruz. Mas Jesus estava morto, e os seus ossos não foram quebrados, só o seu lado foi rasgado, com a lança ali
do centurião. Então Jesus cumpriu também essa profecia. Nós vimos 3 textos do Antigo Testamento se cumprindo ali, 4 textos, na verdade, se cumprindo no Evangelho de João, mostrando como Jesus ele cumpre a profecia bíblica. Então Jesus ele dá total autoridade e cumpre todas as profecias que apontam para ele como Messias. Nós terminamos nosso estudo de agora, mas não se esqueça, amanhã temos mais, a segunda parte dos textos que falam ali do cumprimento de Jesus das profecias do Antigo Testamento. Vamos juntos orar? Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo que tivemos nesse momento, em que aprendemos mais de Deus, aprendemos de como Jesus cumpre as profecias bíblicas do Antigo Testamento, na sua pessoa, no seu ministério, no seu sacrifício. Obrigado por teu amor e misericórdia. Nos prepare nosso coração para estudarmos amanhã mais um pouquinho sobre esses cumprimentos proféticos de Jesus, nosso Deus maravilhoso, que é a água da vida, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por tuas bênçãos por Jesus. Amém. E nunca se esqueça, amigo, nessa vida é você e Deus. Te vejo no nosso próximo estudo. Até amanhã. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.